amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, o que estão achando do nosso programa? Bem, está sendo bem receptivo. Algumas pessoas me fazem perguntas, colocam aí elogiando, inclusive eu estou vendo comentários no YouTube, comentários favoráveis, porque realmente esse programa é de muito conteúdo e não é um conteúdo qualquer, né? E já que falou no YouTube, lembrem-se que existe o Padre Saraiva. Sim, sim. Se não tiverem oportunidade de ver o programa no horário em que ele vai ao ar, na Rede Vida, é só acessar www.padresaraiva.com.br e lá tem tudo o que eu transmito aqui através da Rede Vida de Televisão. Ao alcance de todos, a qualquer momento, a qualquer hora do dia e da noite. Então, também pode assim acessar o YouTube e colocar lá Páginas Difíceis da Bíblia. Bom, mas aí eu não sei se vem com... Vem. Com, digamos, com atualização. Vem sim. Está atualizado? Tá. É. De qualquer maneira, um dos dois caminhos pode ser percorrido e a pessoa tem acesso ao programa a hora que ele quiser. Perfeito. Né? Isso é uma tecnologia que há 50 anos atrás não se imaginava. Inimaginável. Ter, né? Que coisa, não? É. Que progresso, não? Muito bem. Até agora, falamos no homem e na mulher. Adão, Eva. E por que falamos no homem e na mulher? Porque o gênero humano é composto de homens e mulheres. Não só de homens e nem só de mulheres. E quem são os mais importantes? Os dois são igualmente importantes. Não haveria história se não houvesse homens, mas também não haveria história se não houvesse mulheres. Verdade. Cada um se complementa no outro. O homem é uma metade, a mulher é a outra metade. E Deus viu que tudo isto era muito bom. O pecado entra apenas tardiamente. No capítulo 3. Não que tenha havido um longo período da humanidade sem pecado, isso não. Mas o autor ou a Bíblia é ciosa de mostrar que o mal não é a primeira realidade que se manifesta. Me vem aqui, num parênteses, fazer aqui um comentário. Há pessoas, inclusive pessoas cultas, que não aceitam a existência de Deus devido aos males que afligem o mundo e, sobretudo, a humanidade. Não pode haver Deus se permitem tantas atrocidades como estas que acontecem. É verdade. O sofrimento e o mal são o osso duro de toda a religião, de cada religião, sabe? A existência do mal e do sofrimento, sobretudo do sofrimento inocente, é o osso duro de roer. Porém, é preciso dizer uma coisa. A entrada do mal no mundo é bem tardia. Numa escala, se pudéssemos colocar a história do universo, desde as origens mais ou menos calculadas pelos astrofísicos até os dias de hoje, nós poderíamos dizer que Adão e Eva estão ali ao nosso alcance de mão. Apareceram às 23h53, numa escala de 24 horas. O que significa isto? Isso significa que havia muita coisa antes de Adão e Eva. Nós falamos muito do tempo dos dinossauros. Pois bem, os dinossauros existiram aqui nesse planeta entre 250 milhões de anos atrás a 60 milhões de anos. Não havia Adão e Eva, mas já havia os animais, já havia os dinossauros. Já havia plantas, já havia vegetação, já havia vida aqui na Terra. Havia males? Não, propriamente não.
porque os males só surgem com o ser humano. Por isso, o mal é um aspecto duro e difícil de ser entendido, mas ele é tardio. E antes de resolver o problema do mal, que é um problema tardio e que só surgiu com Adão e Eva ou com os primeiros seres humanos, nós temos que resolver o problema da matéria, o problema do cosmos, o problema do universo, que é muito anterior ao problema do mal. E aqui, das duas, uma. Ou criação de Deus, ou existência de Deus e criação de Deus, ou então eternidade da matéria. Porque, como já dizia o velho filósofo grego pré-socrático, Heráclito, ou Parmênides, melhor, do nada, nada provém. Se Deus não existe, a matéria tem que ser eterna. Agora, cabe à física e aos físicos modernos examinarem a matéria e dizerem sob que aspecto a matéria pode ser eterna. Ainda que ela fosse eterna, ainda que você chegasse a essa conclusão, como Mas a que matéria ela não pode faria, ser eterna. ainda que fosse, como que ela criaria o homem? A matéria não pode ser. De forma alguma. A matéria está sujeita ao tempo, e tempo não é eternidade. Ainda que a matéria sempre existisse, ela não pode nunca ser causa de sua própria existência. Era isso que eu ia colocar. Como que a matéria seria causa de sua própria existência se ela fosse divina? É verdade. Se ela fosse divina, ela mesma se explicaria por ela, mas ela não tem explicação por ela mesma. Ela não se explica por ela. Ela remite sempre a uma outra realidade. Ela é sujeita a múltiplas transformações. Ela não é divina. Portanto, aí está uma resposta a quem achasse difícil a existência do mal. E de resto, Deus com o mal é difícil de se compor. E o mal sem Deus fica mais fácil? Fica mais fácil de se aceitar o mal sem Deus? Eita, essa pergunta me pegou, porque com só Deus sei que é mal, com só sei Deus que é é mal porque eu sei difícil que é bom. aceitar o mal. E Dele sem não vem. Deus fica melhor, fica mais digerível? Não, como? Mas como? Deus não nos dá uma explicação a respeito do mal, dá-nos uma promessa, ele será vencido. Mas e sem Deus? O mal fica mais palatável? De forma alguma. Como? Com Deus ele é complicado. Esse é o chamado mistério da iniquidade. Bom, isto aqui é um parênteses que eu queria Foi fazer. preciso, né? O pecado é uma realidade que não faz parte da natureza humana. Se o pecado fosse connatural ao ser humano, todos os seres humanos teriam necessariamente, ontologicamente, que ser pecadores. O mal é uma excrescência, o mal moral. Eu me refiro a este mal moral. Sim. Não a males físicos. Males físicos no atual nível da criação e da conservação do universo é compreensível. É compreensível. Os males físicos são compreensíveis. Certo. O que não é compreensível, que é uma excrescência, é o mal moral, é o mal buscado, é o mal querido, é o mal aceito, é o mal voluntário. Pois bem, isto não faz parte da natureza humana. Que o homem seja cruel, que o homem seja vingativo, que o homem
seja destruidor, isto não faz parte daquilo que Deus quis e do plano de Deus. Não é de Deus. E não sendo de Deus, não foi de Deus nem ontem, nem no início e nem hoje. Nunca. E nem hoje. Deus não aceita que os homens sejam cruéis. Adão não somos todos nós. O plano de Deus é único. Deus não muda, não se muda. E Deus não aceita o mal hoje como não aceitou o mal no passado. Me refiro às atrocidades, às violências e ao mal buscado e querido voluntariamente pelo ser humano. Porém, o autor não era ingênuo, o autor não sacerdotal. O autor do capítulo 3º é javista também, não sacerdotal, não era ingênuo. Ele tinha que afirmar que com a entrada do homem e da mulher entrou também o mal moral. Não podia atribuir este mal a Deus. Não nos diz. É um mistério como o mal entrou no mundo. É um mistério. Ele tenta explicar mitologicamente o mistério de como este mal moral entrou no mundo, através da serpente, do diálogo da serpente com Eva e da transformação de Eva por parte da serpente. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos no segundo tempo. Fique bem claro o que eu disse no primeiro tempo. A entrada do mal moral no mundo, da atrocidade, da vingança, da destruição, isto é um mistério. Mas o autor tenta transmitir o mistério, tenta transmitir o intransmissível através de um linguajar altamente mitológico. Uma serpente tenta injetar em Eva a dúvida a respeito da bondade de Deus. A desconfiança. Aquele que até então era considerado como um partner e amigo do ser humano, através do mal, no conto através da serpente, mas é um conto, não se podia falar de outra maneira, naquela época, o mal é introduzido. Isto é, aquela que até então via Deus como um partner, um amigo, começa a vê-lo como um rival. Ou seja, eu sei qual é o meu bem. Eu sei qual é a estrada que me conduz à felicidade. E não preciso de ninguém para me indicar qual é o meu bem e qual é o meu mal, qual é a minha meta e para onde eu me dirijo. Agora me diga, quem comete estas faltas? Se a pessoa está consciente da felicidade, do que é o bem, não vai cometer. Não. Todo ser humano. Ah, entendi. Todo ser humano. Na raiz de todo pecado está isto. Eu sei rebeldia. Qual é o meu bem. Eu sei qual é a minha felicidade. Eu sei qual é o escopo da minha vida. Eu não preciso de nenhuma instância superior a dizer como eu tenho que me comportar. Quem comete este pecado? Todos nós, todos os dias. A começar do primeiro. O autor bíblico teve uma luz, uma iluminação, uma inspiração e projetou o presente no passado. Sempre foi assim. Um mistério. O mistério, o homem ser um lobo para um outro homem. Mas um mistério que acontece todos os dias. Ou aqui em Brasília não acontecem estas coisas. Sim, sim. Mas eu estou olhando uma coisa aí.
a dosagem da influência, não? Daquilo que vai afetar essa livre escolha, essa liberdade de querer sempre o bem. Aquela consciência que é afetada, o meio em que ela está vivendo. Isso tem que levar em conta. Existem pessoas que não estão sujeitas a isto? Todos estamos sujeitos, em grau maior ou menor. E todos realizamos isto. Tá, é. E todos realizamos alguma vez na vida isto. Todos nós pecamos. O autor bíblico simplesmente projetou uma situação presente e de todas as épocas e de todas as culturas e sem nenhuma exceção no passado. Só que ele só podia fazer isto através de uma linguagem mitológica e foi a que ele usou. Mas todos fazemos isto até hoje. E todos nós vivemos num clima de ódio, num clima de desconfiança, num clima de violência, num clima de destruição, desde o primeiro até os dias de hoje. Estão vendo como o livro do Gênesis é atual? É atualíssimo. Como o capítulo 3º é atual? Todos nós repetimos essa mesma história em cada pecado que nós cometemos. A bendita promessa ali no versículo 15, né, desse capítulo 3º. Meu caro Albérico, quando a igreja fala do pecado original e que a criancinha nasce com pecado original, que é esse pecado original? Bom seria que o senhor explicasse. É simplesmente ter sido concebido e começar a existir num mundo de maldades, de crimes e de crueldades. Dou um exemplo. Se este ar aqui, se o nosso ar aqui estiver tremendamente poluído, e se uma mulher der à luz, o que acontece com essa criança? Ela vai ser afetada por essa poluição. Tem outra maneira de não ser afetada? A não ser que Deus faça um milagre. Este milagre, a fé católica nos diz, fez uma vez com a Imaculada Conceição. Concebida sem a mancha do pecado. Mas isso é um verdadeiro milagre. Fazer com que o entorno não a tocasse. Este é o pecado das origens. Quer dizer, nascemos com uma herança. Quer dizer, respiramos pela primeira vez um ar altamente poluído do ponto de vista moral. Esta é a nossa herança adamítica, porque somos Adão. E que fará com que nós sejamos diferentes? Se formos enxertados no novo Adão. No segundo Adão. O primeiro para a morte, o segundo para a vida. Se formos enxertados no segundo Adão, então podemos superar os males do primeiro Adão e viver o destino do segundo Adão, até mesmo na sua Páscoa. Isto é, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso é preciso nascer de novo. É. Quem nasceu para um mundo de morte, termina no cemitério. A menos que seja enxertado em alguém que venceu a morte através da obediência e está na ressurreição. Mas isto aqui já vai longe demais. Sim. Né? Já vai muito longe demais. Tá certo? E aí está a descrição do capítulo 3º. Mas aquele versículo 15 é importantíssimo, não? Essa promessa aí, porém ódio entre ti e a mulher. Mas não que se veja Nossa Senhora aí nesse, ao menos numa linguagem
uma leitura Ali não daria literal, para enxergar, de jeito nenhum. Não é? Quer dizer, o texto foi escrito por alguém que tinha esperança em que um mundo melhor viesse se sobrepor ou suceder a este mundo aqui. Perfeito. Agora, temos um outro conto, também ele javista, ou tido ou considerado javista, mas nas suas origens nada a ver com o capítulo 3º ou o capítulo 2º. É o capítulo 4º, é a história de dois irmãos. Caim e Abel, no conto primitivo, não tinham nada a ver com Adão e Eva. História de dois irmãos. E história contada por um que era da raça de Abel, pastor, e não agricultor, a raça de Caim. Certo. Portanto, defende Abel, não defende Caim. Ele puxou a brasa para sua sardinha, digamos assim. Pois é. O conto de dois irmãos fala que, certa vez, os dois quiseram oferecer sacrifícios a Deus. Deus aceitou os de Abel e não aceitou os de Caim. E os rabinos até hoje dão as voltas à cabeça para justificar ou descobrir por que Deus aceitou o de Abel e não o de Caim. A Bíblia não é clara nesse aspecto. Alguns dizem que Caim ofereceu frutos estragados, mas isso é pura especulação. Fato é que no conto Deus se agrada com Abel e chama Caim para que tome cuidado com o espírito mau que está dentro dele e que o pode levar ao pior. Ele ficou triste, aborrecido. Sai para o campo e mata o seu irmão. Aqui nós temos uma história de um fratricídio. Mas os autores finais da Bíblia fizeram de Caim e Abel dois filhos de Adão e Eva. Ao colocar esta história de um fratricídio logo depois do capítulo 3º, logo depois da culpa, e fizeram dos dois descendentes de Adão e Eva. Fazendo isto, fizeram teologia também, conscientes ou inconscientemente. Porque mostraram que o pecado é uma bola de neve que vai. O pecado que separou o homem da mulher e os dois de Deus se continua pelos irmãos. E quem é Caim, quem é Abel? Olha, está aqui em Brasília, está cheio de Caim. Está cheio de Caim. E de Abel também. Está vendo? Existe alguma sociedade onde não existe Caim e Abel? Não. Não. É preciso tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado quando saio de casa em São Paulo. Porque Caim está por todos os lados. Sabe? Brasília também, né? É atrocidade. É a crueldade humana. Quando começou isto? Começou no início e se perpetua até os dias de hoje. O texto é atual ou não é atual? Atualíssimo. Está aí. E não é para ser lido por criança, não. Porque viver no meio de Caim não é conto infantil. Sabe? Ter papuda aqui em Brasília e gente lá dentro e cheio de Caim lá dentro, isso não é conto infantil. Lamentavelmente não é conto infantil. É tragédia. É tragédia de todos os tempos e para todos nós. Temos que encerrar o nosso programa hoje. O tempo passou rápido, né? O tempo passou, mas nós continuaremos, né, os blocos
Então, até o próximo domingo, com a bênção, com a graça de Deus e as páginas difíceis da Bíblia.